Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom estarmos aqui. Hoje, certamente, Deus tem algo para falar conosco e o tema de hoje é liberando uma palavra ou palavras de fé e eu espero que seja muito abençoador na sua vida. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui hoje reunidos, ó Deus, mesmo através de uma câmera, ó Deus, nós estamos unidos no mesmo espírito, no mesmo propósito, ó Deus, nós precisamos e queremos receber de Ti uma palavra, ó Deus, que nos leve a tomar uma atitude, que nos leve a mudar de vida, que nos transforme, que nos empodere, ó Deus, a fim de que nós possamos vencer as lutas do dia a dia. Então, ajuda-nos, ó Deus, fala conosco, Espírito Santo, enche o nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, com essa palavra do Senhor, que é vida, que é poder, que é renovo, que é transformação. Em nome de Jesus, nós queremos ouvir aquilo que nos abençoa, uma palavra que realmente, ó Deus, faça diferença em nossos corações. Esteja com essa pessoa que está do outro lado da câmera, abençoando, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, libera uma bênção para essa vida. Amém, amém e amém. E o texto que Deus nos deu para meditar hoje se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, a partir do versículo 10. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 10. Diz assim, olha Deus falando conosco: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas e romperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Aleluia! O que Deus está falando aqui para nós é muito forte, gente. A palavra dele, quando pronunciada, não volta vazia. Isso é, ela faz acontecer o que foi profetizado. E Paulo, lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, verso 8, reitera o que está escrito lá atrás em Deuteronômio, capítulo 30, verso 14, onde diz que a palavra está perto de nós, em nossas bocas e em nossos corações. Portanto, é só fazer as contas. A palavra que não volta vazia e que faz acontecer o que disse que faria está em nossas bocas e em nossos corações. Isso significa que quando pronunciamos uma palavra de fé, o que foi pronunciado acontece. Foi isso que o centurião romano nos ensinou ao dizer para Jesus que ele nem precisava ir até a casa dele. Bastava que Jesus dissesse uma única palavra e o servo dele seria curado. Por quê? Porque uma palavra de fé muda uma situação, muda um cenário de morte, muda uma sentença de derrota, muda uma vida, muda tudo. Depende daquilo que sai da sua boca, baseado na fé que você tem na palavra de Deus. Desejar não é o suficiente. Querer não é o suficiente. Uma oração não é o suficiente. É preciso uma palavra de fé. Por quê? Porque tudo o que a gente precisa de Deus vem pela fé. Não há nada, absolutamente nada que nós precisemos de Deus que não seja alcançado única e exclusivamente pela fé. Quando se trata de milagre do sobrenatural, a única coisa que importa é a fé. Fé é crer que Deus não vai nos deixar falhar.
Acontece que essa fé só é possível quando ouvimos a palavra de Deus. O próprio Paulo diz isso em Romanos 10, versículo 12. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Isso significa que quando damos crédito a qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus, não estamos vivendo sob o domínio da fé. Portanto, não vai resultar em nada. Quando a gente começa a acreditar no que as circunstâncias dizem, ao invés de confiar na palavra de Deus, que diz que, lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 12, diz lá que os olhos de Deus estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração. Então, quando a gente deixa de acreditar nessa verdade da palavra de Deus para acreditar naquilo que está acontecendo, que os nossos olhos naturais veem, nós estamos deixando de viver pela fé. Quando a gente fica ouvindo, dando trela para os nossos próprios pensamentos, que dizem que as promessas de Deus não vão se cumprir em nossas vidas, a gente deixa de andar pela fé. Quando ouvimos o que as pessoas dizem a respeito do que nos está acontecendo, ao invés de confiar nas promessas de Deus, no Deus que a gente diz que crê, a gente está saindo do domínio da fé. E aí, gente, só a graça de Deus. A gente tem que se contentar com aquilo que Deus tem e faz para todo mundo. Mas a gente não quer isso. A gente não quer que Deus nos trate como trata todo mundo. É ou não é? A gente quer receber de Deus um tratamento VIP. A gente quer que Deus nos trate de forma diferenciada. A gente espera que Deus nos dê algo que Ele não dá para qualquer um. Afinal de contas, nós não somos como os outros. Nós não somos apenas criaturas de Deus. Nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. E é verdade, nós somos filhos e filhas de Deus, mas a premissa de Hebreus 11:6 permanece. Qual que é? O que diz lá? Diz lá que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque quem se aproxima de Deus precisa acreditar em duas coisas. A primeira é que Deus existe, está escrito lá em Hebreus 11:6. E a segunda, que também está escrito lá, é que Deus recompensa aqueles que o buscam. Na verdade, com relação à primeira coisa, nós não temos problema. Todos nós acreditamos que Deus existe. Todos nós. Mas com relação à segunda coisa, a tal da recompensa, já é outra história. Por que é outra história? Porque é muito forte dentro da gente aquela ideia do merecimento. A gente foi inculcado nisso, na cultura humana, seja ele qual for, tudo está ligado ao merecimento. Ou você merece ou você não merece. Eu mereço ou não mereço. E pensar desse jeito, quando se trata da nossa relação com Deus, é excluir o poder da fé. Se eu acho, por exemplo, se eu acho que mereço e não recebo de Deus aquilo que eu acho que mereço, então Deus não está sendo justo. E se eu não mereço, então seja lá o que Deus quiser. Se Ele der, deu. Se Ele não der, não deu. E onde entra a fé nisso? Não entra. Vejam que o escritor aos Hebreus é muito claro. Deus recompensa aqueles que o buscam, aqueles que têm fé e não aqueles que merecem. A recompensa, o milagre, a bênção não tem a ver com merecimento, mas com a fé. Tiago, no capítulo 5 da sua carta, versículo 16, diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E justo, na Bíblia, a pessoa justificada não é alguém que fez por merecer, é alguém que recebeu o favor de Deus por causa do sacrifício de Jesus. Não tem a ver com merecimento pessoal, tem a ver com o sacrifício de Jesus.
E isso é um grande alívio para todos nós. Graças a Deus que é assim, porque se dependesse do merecimento, ninguém na face da terra receberia recompensa da parte de Deus. Felizmente, Deus, na sua infinita graça, nos concedeu o dom da fé como sendo o meio para alcançarmos a recompensa, o favor, a bênção, o milagre da parte dele. Se você merece ou não, isso não vem ao caso quando se trata de milagre. Repito o que disse semana passada: onde quer que Deus ache fé nele, ele faz milagres. Mas a gente tem que ser coerente. Fé está diretamente ligada às lutas que a gente enfrenta, às necessidades pelas quais a gente passa, aos problemas que a gente enfrenta. A fé que produz milagres, que produz o sobrenatural, não é algo aleatório, ela é muito direcionada. Por exemplo, Deus chega para Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 4, os versículos 2 a 5, e pergunta: o que é que você tem na sua mão? Todos nós conhecemos esse texto. Moisés estava ali relutante em aceitar a missão de ser o porta-voz de Deus lá junto ao faraó, e Deus, para convencê-lo, para provar para ele que estava com ele, que o milagre ia acontecer, Deus pergunta para Moisés: o que é isso que você tem na sua mão? E Moisés era um pastor de ovelhas nessa ocasião, ele tinha o seu cajado, a sua vara. E Moisés responde: eu tenho uma vara. E Deus fala assim para ele: jogue-a no chão. E Moisés jogou aquela vara no chão e ela virou uma serpente. Moisés, que não era bobo nem nada, fugia daquela serpente. E aí Deus manda que Moisés a pegue pelo rabo, o que não era uma coisa muito inteligente de se fazer, né? Todo mundo que já assistiu um documentário sobre serpente sabe que a gente nunca deve pegar uma serpente pelo rabo, assim pelo pescoço dela, porque senão você pegar pelo rabo ela vira e pica você. Mas Deus falou para ele pegar, e ele pegou, e quando ele põe a mão ela volta a ser uma vara. Havia um potencial naquele cajado, naquele pedaço de madeira, que nunca tinha sido acessado por Moisés. E aquela vara se tornou uma ferramenta de poder durante toda a vida de Moisés. Deus usou aquele pedaço de madeira como fonte de poder das coisas mais extraordinárias, fantásticas, sobrenaturais que aconteceram na Bíblia. Depois, no versículo 20 do capítulo 4, ainda do Êxodo, o cajado de Moisés passa a ser chamado de a vara de Deus, de tão poderoso que era. E se Deus, meu querido, minha querida, pode usar uma vara para fazer coisas tão impressionantes, Ele pode usar a fé que está em você, em mim, em cada um de nós, para coisas igualmente extraordinárias, impressionantes. Talvez você esteja me ouvindo e você pensa: é ruim, hein, pastor? Pois é, se você não crê, o que se há de fazer? Não posso fazer nada se você não acredita nisso. Moisés nunca mais largou aquele cajado. Você também tem que se agarrar à fé da mesma forma e não largá-la por coisa alguma, por nada. A autoridade divina é liberada através da fé. O poder de Deus é liberado através da fé. Os milagres de Deus são liberados através da fé. Quando nós pronunciamos uma palavra de fé, Deus pode fazer o mundo virar de ponta cabeça. Quando Deus encontra uma pessoa de fé, coisas sobrenaturais acontecem. Um encontro entre o poder de Deus e a fé de uma pessoa, esse encontro resulta no sobrenatural, resulta naquilo que a gente chama de milagre.
E a palavra de fé que sai da boca de quem tem fé, fé em Deus, essa palavra não volta vazia. Ela cumpre o seu propósito. Pode ser a cura de uma enfermidade, pode ser a solução de uma crise financeira, pode ser a solução de uma crise familiar, pode ser o que for. O milagre, a solução, a resposta vem. Deus é muito incisivo quanto a isso, aqui nesse texto de Isaías 55. Veja como ele põe as coisas, porque ele coloca uma coisa natural que é óbvio que acontece para explicar como é que funciona o sobrenatural da mesma maneira. Então, assim como a chuva, nós não conhecemos, ele fala da neve aqui, neve para nós na nossa região não é comum, não tem, mas chuva para nós estamos vendo muita chuva. Assim como desce, a chuva desce do céu e não volta para o céu, sem regar a terra e fazer brotar e florescer a terra, para que produza semente e pão para quem come. Dessa mesma forma, assim como a chuva cai, rega a terra e faz nascer e brotar as coisas, assim, da mesma forma, do mesmo jeito, não é? A palavra que sai da boca de quem tem fé não volta para a pessoa de forma vazia, sem nada. Ela produz milagres. Olha, escuta esse texto de Jó, no capítulo 22, versículos 29 e 30. Olha que coisa interessante. Diz assim lá: quando os homens forem humilhados e você disser, levanta-os, ele salvará o abatido. Livrará, presta atenção nisso, até o que não é inocente, que será liberto graças à pureza, à fé que há em você, nas suas mãos. Olha, vejam o alcance, a abrangência de uma palavra de uma pessoa de fé. Até quem não é inocente pode ser beneficiado por uma palavra de quem tem fé. Gente, isso sim é poder, um poder que não destrói, mas que abençoa, que transforma, que cura, que liberta, que faz prosperar, que alcança até quem não é inocente. É o poder da palavra da fé. Evidentemente que uma palavra dessa natureza não procede de qualquer boca e traz resultado. Uma palavra de fé, ela sai do âmago de quem tem fé em Deus, em Jesus Cristo. É nada mais óbvio do que isso. Uma pessoa de fé pode e deve proclamar, profetizar palavras de fé. Você é alguém que Deus salvou para proclamar o Evangelho, que nada mais que não é outra coisa senão boas notícias. Palavras de fé, de motivação, de ânimo, de cura, de libertação, de coragem, de vitória, de bênção para quem as recebe, tanto para quem recebe quanto para quem as pronuncia. No caso, por exemplo, da mulher do fluxo de sangue, ela proclamava para si mesma, ela falava consigo mesma. A fé é uma palavra de fé para si mesmo. Se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curado. E o que aconteceu? Foi curada do mal que a assolava há 12 anos e que ninguém conseguia resolver. Palavra de fé. Hoje é a sua vez, hoje é o seu dia. Me lembro do profeta Ezequiel, naquele vale de ossos secos, profetiza aos ossos. Então, eu digo para você que está me assistindo hoje, profetiza aquilo que tem cheiro de morte na sua vida, para que se torne em vida, para que ressuscite. Profetiza aquilo que está parado na sua vida, para que se movimente. Profetiza aquilo que está espalhado na sua vida, como estavam aqueles ossos todos, para que ele se junte.
e de forma organizada. Profetiza aquilo que foi perdido para que ele seja ressarcido. Profetiza aquilo que está estremecido na sua vida para que se estabilize. Profetiza aquilo que está lhe desmotivando para que saia da sua vida definitivamente. Libere uma palavra de fé sobre si mesmo, sobre si mesma, quanto à sua saúde, quanto à sua vida financeira, quanto aos seus relacionamentos, quanto à sua família, quanto ao seu trabalho, quanto à sua vida. Libere uma palavra de fé também para quem precisa, seus filhos, sua esposa, seu marido, seus pais, seus irmãos, seus amigos, seus colegas de trabalho. Nós somos o povo da fé, e isso implica, entre tantas coisas, em profetizarmos palavras de fé sobre nós mesmos e sobre as pessoas que nos cercam, que nos rodeiam. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, diz que o nosso trabalho, o trabalho resultante da fé, não é vão, não é inútil. Ele traz frutos, traz resultados, traz soluções. Eu creio, meu querido, minha querida, e eu desafio você hoje a orar não, a falar diretamente com essa sua situação, não é? A profetizar sobre a sua vida, a profetizar sobre as pessoas, coisas boas, não é? Porque Deus vai te usar, enquanto e à medida que Ele te usa para abençoar pessoas, para profetizar palavras boas de fé sobre pessoas, isso vai voltar para você em forma de bênçãos sem tamanho na sua vida. Eu creio nisso. Seja um profeta, não do caos, mas um profeta da vida, um profeta da vitória, um profeta de bênçãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.